Vamos falar muito desse Palmeiras, né, Latifi? Tem que falar, né? Terceiro jogo consecutivo sem vitória. Ontem vacilou, perdeu para o Mirassol em casa. Empatou com o Mirassol em casa e vem de 2 derrotas contra o Cruzeiro e contra o Flamengo, né, antes da parada do Mundial. E as cobranças não param de surgir. Ontem rolou um princípio de vaias, não foi aquela vaia que o torcedor do Palmeiras ficou bastante incomodado, mas depois do empate em casa, as vaias apareceram e a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos. E aí, PVC, tudo bem? A gente vai falar de muita coisa. Uma das coisas que estão acontecendo, entre continuidade do Abel e continuismo da Leila. A gestão da Leila é muito boa. Não se discute isso. Não estou discutindo a gestão da Leila. Estou discutindo uma ideia que surge no Conselho Deliberativo de permitir um terceiro mandato. Aí não. Aí não. A derrocada do São Paulo começa com o terceiro mandato do Juvenal. Não se trata de um mandato ser bom ou ser ruim. Trata-se de cumprir o rito institucional. Então, você tem 2 mandatos, termina o segundo mandato, fica o mandato fora, se for o caso, retorna, porque o estatuto permite. Mudar o estatuto para ter terceiro mandato é achar que só uma pessoa pode dirigir. Então, acho que está errado. Continuidade do Abel Ferreira, a gente vai debater bastante isso aqui. Vamos. E alternância de poder é fundamental num processo democrático, né? Então é importante que isso seja mantido, né? Que essa premissa seja mantida. A gente vai falar sobre essa questão política do Palmeiras, mas também sobre tudo que envolve o campo, né? Porque o Abel está passando por um período aí de questionamentos. E é o tema da nossa enquete. Foi uma enquete até polêmica, viu, gente? Rolou um debate aqui antes para a gente ver se faria essa enquete. Achamos um tom fazer dessa forma. Na tela para vocês, é exagero falar em fim de ciclo para o Abel Ferreira no Palmeiras? Porque começa a ter este debate dentro da torcida. Minha opinião pessoal, não acho certo o Abel ter um fim de ciclo. Acho que, né, por tudo que ele já construiu aí na frente do Palmeiras, ele tem muito lastro, muito respaldo. A gente critica muito todas as demissões, a forma como o futebol brasileiro gira, mas é um debate que está rolando na torcida do Palmeiras, então a gente trouxe para vocês também. PVC, é exagero falar em fim de ciclo para o Abel? Não, eu acho que você forçar o fim do ciclo é um exagero. Você discute... Toda relação longa tem desgaste. Casamento longo tem desgaste. Tem um desgaste. O ponto para mim não é se o Abel está bem ou... O Palmeiras não está bem. Neste momento, o Palmeiras não está bem. Mas isso não significa que você tenha que romper a relação. Eu acho que tem uma mudança de time, tem uma passagem de bastão que a gente já anunciou aqui no dia da primeira rodada contra o Botafogo. O time tem 7 titulares diferentes. Está dando mais trabalho do que se imaginava para para mudar esse time. Isso não significa que o Abel não possa permanecer. Acho que pode. Mas, por exemplo, o Tele Santana não conseguiu emplacar o 6º ano. O Abel vai completar 5 anos. Quando teve Palmeiras e Inter Miami e o Abel disse que a tendência era renovar o contrato, foi festejada essa notícia. Então não dá para você ter 25 dias atrás uma festa porque o Abel vai permanecer e 25 dias depois um clamor para ele sair. Tem uma contradição. O Abel é o técnico do Palmeiras pelo menos até dezembro. O que vai acontecer até dezembro é outra história, o que ele vai conseguir fazer. É isso aí. Quero te ouvir, Latifi, pegando muito esse termômetro da torcida, né, que compareceu ontem para ajudar o time, para apoiar o time. Você até falou já aqui no início, princípio de vaias, né? E eu tô vendo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, claro, é sempre um dos postulantes ao título, um dos principais candidatos. Hoje está na 5ª colocação. Tem aí 4 pontos a menos em relação ao líder Flamengo e um jogo a menos também. Então, é um time que se desgarrou um pouquinho, claro, né? Tudo ainda muito recente, é um campeonato que ainda está em sua primeira fase, mas desgarrou um pouquinho ali do Flamengo nesse momento. Mais ou menos. Sabe por quê? Deixa eu te falar, depois eu te explico. Mais ou menos o quê? Que desgarrou ou mais ou menos que está no início? É a tabela, vou te explicar a tabela, vai lá. Vou te contar uma outra versão da tabela. Ontem existiu uma expectativa muito grande do torcedor do Palmeiras por um resultado positivo, porque a gente falou algumas vezes aqui que o desempenho no Mundial deixou um pouco a desejar.
E o Palmeiras, ele teve um investimento alto nessa temporada, contratou reforços para o Abel Ferreira. O Palmeiras só para o ataque, né, gastou uma bala, né? Trouxe o Sousa agora, o Paulinho, que tudo bem, não vai jogar, mas tem um leque de opções muito grande e o setor ofensivo do Palmeiras segue sendo problema, né? Quantas vezes a gente já falou aqui da questão da eficácia? Ontem o Palmeiras deu 16 finalizações, 3 no gol e só conseguiu... Latifi, já que você entrou na questão do jogo, vamos rodar então os melhores momentos, que aí a gente vai falando um pouco sobre como foi essa partida. De um Palmeiras que até começa ali criando um pouco com seus pontas, especialmente, né, com o Facundo, inclusive ele é o autor do gol, mas que tem muita dificuldade nessa criação e que quando chega tem dificuldade no ataque. Então, o Palmeiras, ele ontem jogou com um ataque que a gente pouco viu, né, nesses últimos tempos. O Palmeiras entrou com o Felipe Anderson na esquerda e ele vinha sendo utilizado pelo lado direito. O Facundo pelo lado esquerdo, onde ele mais se destacou jogando no Orlando City. E o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele passa por uma seca grande de gols, chegou ao 10º jogo sem balançar as redes. O Facundo fez o gol e teve um destaque, e o Felipe Anderson foi bem. Mas são 3 peças que não estão acostumadas a jogar junto e o Palmeiras ainda busca um novo ataque depois da saída do Estevão. Então, óbvio que a frustração do torcedor é nítida, porque tem um Mundial, né? Ainda essa ressaca pós-Mundial. Os 2 jogos contra Cruzeiro e Flamengo perdeu, e aí você pega o Mirassol, que é um jogo que é um candidato a título, espera fazer 3 pontos e deixa pontos, né? E o Palmeiras sempre teve no Allianz Parque, o Abel mesmo cita, né, essa fortaleza, e deixou de existir. O Palmeiras hoje é o 17º na classificação dos mandantes, só à frente de Fortaleza, Vitória e Sport, que são 3 equipes dentro da zona do rebaixamento. E o Abel citou que esse é o calcanhar de Aquiles do Palmeiras nesse 2025, mas o jogo de ontem também mostrou outros problemas, que é a eficácia, a fragilidade defensiva. O Mirassol deu um chute no gol e conseguiu o empate. Vamos ver o gol de novo? Vamos. Que foi um gol que sai de uma articulação, né? Começa com o Richard Rios, passa pelo Veiga e chega no Facundo. Não, o gol do Mirassol eu queria ver. Porque, a gente vai ver já. Eu acho que não tem impedimento, mas eu fiquei com a sensação na hora de muito de impedimento. Porque a linha foi traçada na bola lançada da intermediária para a grande área e depois não para vir para trás. Tem um jogador impedido. Aqui, ó. A bola vai sair, o Chico da Costa não está impedido. Que é o autor do gol. Que é o autor do gol. É que tem o segundo homem que vem no segundo pau está impedido. E ele não está. Mas a minha sensação na hora era de impedimento, que não existe. Independentemente disso, o gol é legal, beleza. Mas, entendeu? Se fosse o segundo homem a tocar na bola, ele estaria impedido. Sim, entendi. E só traçar a linha na primeira... mas é melhor, porque é mais rápido, enfim. O Veiga voltou a jogar um pouco melhor ontem, né? Não jogou bem, mas foi melhor. Deu o passe pro gol, recuperou a bola que ofereceu pro Vitor Roque. E mesmo assim, ontem teve bastante gente incomodado com a falta do Maurício no time titular, né? Porque no Mundial o Maurício entrava e dava um gás novo, né? Contra o Inter Miami, ele e o Paulinho foram um diferencial. E ontem o Veiga, apesar da bela assistência, né? Uma assistência de quem sabe, conhece futebol de letra de primeira, ele saiu um pouco ali cedo, né? No segundo tempo, logo depois o Palmeiras toma empate e o Maurício teve pouco tempo. Então, o Palmeiras ainda busca em várias posições se reencontrar, né? Porque o ataque mudou completamente, no meio de campo ainda tem essa questão do Rios, vai sair ou não. Tem o Veiga, que não está num bom momento, né, apesar da assistência. E na zaga, ontem, o Palmeiras não jogou com o Gia e o Murilo, que são 2 titulares lesionados, e voltou a sofrer, né? Tinha utilizado o Mikael e o Bruno Fux contra o Chelsea, não funcionou, e agora ontem o Bruno Fux jogou ao lado do Gomes e também não foi tão bem assim, apesar de que o Palmeiras não sofreu, né? Era um jogo controlado, sofreu uma finalização no gol, mas essa desatenção, um gol que o Palmeiras já tomou outros gols parecidos com esse, né? Eu lembro do gol contra o Atlético Paranaense na Libertadores, que é uma bola cruzada no segundo pau, e isso volta a ser um problema. E o Abel falou na coletiva que o sistema defensivo não pode tomar um gol desse tipo. A gente já elencou aqui vários problemas desse time, né? As falhas do sistema defensivo, essa desatenção, na criação das jogadas também. Faltam jogadas como essa do gol, né? De troca de passes, de construção, de bola pé em pé. E quando chega também tem essa dificuldade de fazer os gols, essa eficiência, mesmo criando algumas chances, tem essa dificuldade de converter. Em campo, olhando para o campo, qual que é o maior problema do Palmeiras hoje, PVC? Eu acho que é o fato de você ter
transformado um time e esse time novo não nasceu. Ele não nasceu. Vamos pegar... Coletivamente, você Coletivamente. fala. Ou individualmente também tem jogador devendo. Assim. Individualmente você pode discutir. O Vitor Roque, o próprio Abel falou ontem que ele está parecendo que está com 50 quilos nas costas. A gente já vai ouvir essa declaração. E a gente tem que entender por que está acontecendo isso e por que o Palmeiras não conseguiu resolver isso ainda. Porque é um problema psicológico e tudo mais, mas assim, a questão tem que resolver. O Vitor Roque é um jogador ruim? O Vitor Roque é uma aposta equivocada? Não me parece. Tá dando errado? Até agora tá. A gente já viu vários jogadores. Eu já contei a história aqui do meu amigo Lúcio Ribeiro, ex-colunista da Folha de São Paulo, que quando o Luiz Henrique, que veio do Bahia por $1 milhão em 92, ele falava, vai 1 milhão, vai 1 milhão. 3 semanas depois ele falava, volta 1 milhão, volta 1 milhão. É meio Vitor Roque. Volta 25 milhões de euros. Mas é o fato dele estar se sentindo o jogador mais caro da história do Brasil e que não consegue render. Pode passar por isso mesmo. O fato é que assim, o novo time não nasceu. O novo time não teve liga ainda. Teve bons momentos ali, porque antes do jogo contra o Flamengo era o líder que podia abrir 7 pontos, então não dá para dizer que não estava acontecendo. O time chegou num ponto que parecia que ia engrenar. Quando você pega o time de hoje, o Everton, Mike, tá. Bruno Fux, Gustavo Gomes Piquerez, Bruno Fux, Aníbal Moreno, Richard Rios. Até aqui tá tudo certo. Você tem 6 titulares que não existiam. Então você tem um time que precisa reconstruir um jeito de jogar. E isso pode ser química, rápido, amor à primeira vista, ou pode demorar um pouco mais. A gente falava isso desde o Paulistão, né, PVC? Desde o início do ano a gente está falando dessa troca de guarda, dessa reformulação que o Palmeiras vem passando. Mas quando a gente fala desse Palmeiras, é inevitável que a gente fale sobre os investimentos. Não tem como não associar e o torcedor, claro, faz isso. Ontem o Abel respondeu uma pergunta sobre isso. Vamos ouvir o que o Abel disse. Abel, muita gente entende que desde que você chegou aqui, a versão 2025 desse Palmeiras é a pior delas, mesmo com mais de R$500 milhão investido. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e por quê? Mas por que investiu R$500 milhão? Com as contratações que foram feitas, Vitor Roque, Por que investiu? Por uma questão de necessidade, acredito. Eu vou lhe explicar, se você não sabe, eu vou lhe dizer. Sabe quanto é que vendemos em jogadores? Muito. Mais de R$1,5 bilhão em 5 anos. Então, se o Palmeiras compra, é porque tem dinheiro para pagar. É porque faturou em títulos e em vendas para poder comprar jogadores. Mas diga, pode... Não, se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de R$500 milhão, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso? Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há 1 mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato. Portanto, o que nós temos que continuar a fazer, e independentemente das narrativas que tu crias e os teus colegas criam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Uma coisa eu tenho que dizer e tenho que assumir. Sim, hoje não fizemos um bom jogo. Mas eu entendo as narrativas que se criam. É verdade, sabe que é uma mentira dita muitas vezes. Depois os nossos torcedores começam a acreditar naquilo que vocês dizem. Deixa só para terminar isto. Eu cheguei ao Brasil há 5 anos. E juntamente com os torcedores eu tenho um respeito, um carinho e uma admiração por eles, que ela é mútua. Ela é mútua. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente. E aí, PVC? Tem algumas coisas equivocadas. Por exemplo, quando o repórter... Você sabe quem é o repórter? É o Capelanes da Band. O Capelanes da Band. Pergunta se é a pior versão e ele responde, isto é uma opinião tua, eu não posso discutir. Não era uma opinião, era uma pergunta. Isso está se misturando muito nas coletivas de uma maneira, me parece, como jornalista, no meu papel de jornalista, me parece um equívoco. Primeiro, quando você pergunta
para o treinador e ele te devolve a pergunta, eu não estou na coletiva, não posso dizer que eu faria, não estou na coletiva. Mas o meu reflexo é dizer, desculpa, cara, o repórter sou eu e você é o entrevistado. O entrevistador sou eu, você é o entrevistado. Eu não tenho que responder. Como entrevistador, numa entrevista coletiva, eu não tenho que responder a pergunta. O meu papel numa entrevista coletiva... Eu sei que está se misturando um monte de coisa em entrevista coletiva. Tem muito jornalista que vai com teses, né? Para apresentar essa tese para o entrevistado, o que não foi o caso do Capelani. Não foi o caso. Ele fez uma pergunta, inclusive, muito objetiva. Exatamente. Direto. Então, assim, o meu papel como entrevistador é perguntar. O papel do entrevistado é responder. Se o entrevistado me perguntar, eu não estava na coletiva, devolveria. Desculpa, eu não sou entrevistado, eu sou entrevistador. Eu estou te fazendo uma pergunta. Se você não quiser responder, é seu direito. Então, tem alguns equívocos aqui. Segundo, a pergunta que foi feita e é objetiva, ela não foi respondida. Porque a pergunta é a seguinte: apesar do dinheiro investido, esta é a pior versão? Ele não disse, não é a pior versão. Ele podia dizer, a pior versão foi antes de ganhar do Flamengo na Libertadores, o Palmeiras estava 7 jogos sem vencer e foi lá e ganhou da Libertadores e ninguém lembra que a fase estava ruim. Podia perfeitamente dizer isso. Houve momentos ruins nesses 5 anos. Houve momentos difíceis em 2020 e 2021. Em 2020, quando o Palmeiras empatou com o América Mineiro na semifinal, tinha gente dizendo que não tem nenhuma chance de ganhar a Copa do Brasil. Ia ganhar a Copa do Brasil contra o Grêmio. Então, é muito determinista dizer acabou o ciclo. Não sei. A gente tinha certeza que o Paris Saint-Germain ia ganhar do Chelsea. O Chelsea massacrou o Paris Saint-Germain. O Palmeiras pode reagir contra o Atlético domingo. O que é fato, e aí sim é um ponto importante, o Palmeiras não está jogando bem nesses últimos 30 dias. E depois de ele não gostar da pergunta, ele mesmo admite, né, que não é um bom momento, né? Ele fala isso. Mas a gente sabe que o Abel, ele arruma soluções, muitas vezes, em momentos de adversidades, né? Ele já apresentou aí essa valência de sair de situações, de tirar um coelho da cartola ali nos momentos difíceis. Agora, Latifi, você que acompanha muito, né, esse Palmeiras por dentro, internamente, há uma pressão em relação aos reforços? Tipo, olha, a gente sabe do respaldo que o Abel tem com a Leila, isso é público e notório, que ela quer a renovação do contrato até o fim da gestão dela, isso todo mundo sabe, o Abel jamais correria riscos com a Leila. Mas há um pensamento de que não foi feito um investimento muito grande, então a gente gostaria de ver um futebol melhor sendo apresentado em campo? Luiz, o Palmeiras ele protege muito bem os reforços, né? É um time que sempre prega a paciência com esses jogadores. A justificativa é que demora um tempo para se adaptar, que chegar no Palmeiras é um choque de realidade muito grande para muitos atletas, que a rotina no Palmeiras é diferente. O Abel já falou isso algumas vezes. Então, o Palmeiras ele não está tentando fazer uma caça às bruxas nesse sentido e está buscando muito mais se reconectar com o torcedor. O Palmeiras viveu dias muito bons com o torcedor no Mundial de Clubes. Todo mundo se sentiu muito bem com essa volta da conexão entre torcida e grupo, né, em elenco. E ontem o Abel falou sobre isso, elogiou a torcida. Hoje o Palmeiras se reapresentou e o Fux conversou com a TV Palmeiras e ele também disse, falou, a gente precisa voltar a vencer em casa para buscar essa reconexão com a torcida que a gente teve no Mundial, ele mesmo disse. Então o Palmeiras está nessa busca de conseguir receber de volta esse apoio do torcedor. Como a gente falou ontem, o resultado que todo mundo esperava era uma vitória e a torcida do Palmeiras começou com um princípio de vaia. Só que se não vence o Atlético Mineiro no final de semana, esse princípio pode virar algo ainda maior. Ainda mais porque esse é o terceiro jogo consecutivo sem triunfo no Brasileirão. E essa distância para quem está lá na frente fica aumentando. Apesar da rodada ter sido positiva, né, PVC? Foi. É aí que eu ia falar da tabela. Porque, vamos botar a tabela se a gente puder? Vamos. Vamos trazer a tabela aí. Eu gosto, como algumas pessoas sabem, de fazer a conta por pontos perdidos. Então, o Palmeiras está em 5º lugar, 4 pontos abaixo do Flamengo. Isso, certo? Certo. Só que ele tem um jogo a menos. Certo. Então, significa que o Flamengo disputou em 13 jogos, o Flamengo disputou 39 pontos e ganhou 27. Ele perdeu 12. O Cruzeiro disputou 39 pontos e ganhou 27. Perdeu 12. O Bragantino disputou
42 pontos e ganhou 27. Então ele perdeu 15. O Bahia disputou 39 e ganhou 14. Então ele perdeu e ganhou 24. Então ele perdeu 15. O Palmeiras disputou 36 e ganhou 23. Ele perdeu 13. A conta real é que o Palmeiras está um ponto atrás de Flamengo e Cruzeiro. Um ponto atrás. Ontem a rodada era para ser trágica, porque o Flamengo ia ganhar do Santos, digamos, e ia abrir 4 pontos reais. A distância real, apesar do Palmeiras ter perdido 2 pontos que não era para perder, a distância real é de 1 ponto. Então, estamos falando... Sim, porque não fez o jogo contra o Santos, né, que era para ter realizado pela 13ª rodada, porque foi logo depois da volta do Mundial de Clubes. Então, se o Palmeiras vence o Santos, esse jogo ainda por fazer, fica só 1 ponto do Flamengo. Mesmo que o Cruzeiro vença o Fluminense hoje, a distância real é o confronto direto, tanto com o Cruzeiro quanto com o Flamengo. E nós estamos falando da 14ª rodada, ou seja, contra o Flamengo é difícil porque é Maracanã, e é claro que até chegar ao Maracanã... Como diz o Crespo, ainda bem que é só uma vez. Graças a Deus, ele falou. Graças a Deus. O fato é o seguinte, não estou dizendo... Até chegar ao confronto direto vai acontecer muita coisa, que o Palmeiras pode ter se distanciado 10 pontos do Flamengo líder, ou ter se distanciado 8 pontos do Cruzeiro líder, mas hoje a distância, apesar do tropeço contra o Mirassol, a distância real é de 1 ponto. Considerando que vai vencer o Santos, né? O que pode não... Não, por isso que eu faço a classificação por pontos perdidos. Porque por pontos perdidos você não está considerando o que vai acontecer. Você está considerando o que já aconteceu. O Palmeiras perdeu 13 pontos, o Flamengo e o Cruzeiro perderam 12 pontos. Os pontos que você vai vir a perder são outras questões. Mas hoje a distância concreta é de 1 ponto. Algo que tem preocupado esse time do Palmeiras, né, entre algumas preocupações, é o desempenho em casa, no Allianz Parque. Ainda não venceu em casa nesse Campeonato Brasileiro. A gente tem alguns números aí, vamos dar uma olhadinha. Jogos no Allianz pelo Brasileirão. Então, o Palmeiras, desde o ano passado, desde 26 de novembro aí de 2024, perdeu para o Botafogo. Desde a emboscada da Mancha. Pois é, em 8 de dezembro... foi derrotado pelo Fluminense, que foi na última rodada, né? E neste ano, 30 de março, empatou com o Botafogo, depois em abril perdeu para o Bahia, perdeu para o Flamengo e agora esse empate com o Mirassol. O Abel falou sobre esses pontos perdidos em casa. Vamos ouvir o treinador palmeirense. Não, acho falar de motivação, acho que a maior motivação que nós podemos ter é representar um clube da dimensão do Palmeiras. Portanto, não... Essa opinião cai por terra, na minha opinião. Agora não temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito, sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa. E, portanto, o que eu te posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. Vamos trabalhar, vamos melhorar e temos mais margem para melhorar e trabalhar seguramente, que é o que temos que fazer agora. Tem sido um calcanhar de Aquiles do Palmeiras jogar em casa, Latifi? As 2 vitórias que o Palmeiras tem como mandante são na Arena Barueri, né? E o Abel, ele chegou a dizer numa época, se a gente não jogar no Allianz Parque, não me cobrem por títulos. E hoje o Palmeiras jogando no Allianz Parque está apresentando dificuldades. E fora de casa vai muito bem, né? Isso que é curioso. E no início do ano, muito se falava sobre essa questão da torcida não estar abraçando, da cobrança ser muito forte. E ontem não foi o que quem esteve lá viu. Foi o Abel, inclusive, elogia, fala que o comportamento da torcida foi o ideal, apoiando o time, buscando essa vitória junto com os jogadores, e mesmo assim o resultado não vem. Então é sim um grande problema, porque os times que são mandantes, inclusive está naquele livro do Abel, Cabeça Fria e Coração Quente, que o aproveitamento como mandante tem que ser acima de 80%. E hoje o Palmeiras está muito atrás disso, então com certeza é um problema bem grave que esse time tem que resolver. E quem esteve no Allianz Parque ontem também viu um Vitor Roque que ainda está muito abaixo. Para o Abel, ele está sentindo uma pressão muito grande nas costas. Vamos ouvir o treinador de novo. Quando nós falamos individualmente de um jogador como o Roque, que foi para a Europa e as coisas não correram bem e ele voltou, é porque há coisas que ele vai ter que melhorar.
E ele sabe disso, que não está... Nós conhecemos este jogador e já o vimos a jogar. Nós não, vocês, que ele é brasileiro. Vocês também o conhecem, como eu conheço. Aliás, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ou estou enganado. Agora ele tem que assumir, como todos, que está numa fase má e só tem que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar. Tem 20 anos, a gente sabe. Eu acho que às vezes a sensação que eu fico neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas. Joga com 50 quilos nas costas. E às vezes o melhor que nós temos que fazer é ajudá-lo da forma que nós podemos. Pode ser a jogar, pode ser ficar sem jogar durante um período, pode ser... Essa é a nossa função. Por isso nós fomos resgatar este jogador. Ou será que o Barcelona tem olheiros cegos? Será que não sabem a qualidade que este jogador tem? Só como todos não está a passar uma boa fase. E ele sabe disso, nós sabemos disso e vamos tentar ajudá-lo como sempre fizemos com todos os jogadores aqui. Não está passando por uma boa fase, diz o Abel. E não mesmo, porque são 3 jogos em 25 partidas que ele tem à frente do Palmeiras e não marca desde maio, ou seja, já vive um jejum aí longo o Vitor Roque. A justificativa, PVC, é essa pressão mesmo? Como que dá para explicar esse Vitor Roque que chegou com tanta expectativa, com tanto dinheiro investido, quando o Palmeiras precisava muito de um camisa 9, a torcida pedia demais e que ainda não engrenou? Não é a única explicação, mas passa por aí. Ele pode estar sentindo o peso de jogar no Palmeiras e de precisar voltar a jogar bem depois de não ter conseguido render o suficiente no Barcelona e no Betis, voltar ao Brasil com o peso de ser o jogador mais caro da história do Brasil. Ele é o jogador mais caro da história do Brasil. Ele não pediu para ser, mas ele é. E isso pode representar para ele uma pressão de eu tenho que responder ao dinheiro que pagaram em mim, e isso não tem que acontecer. Quem pagou foi o Palmeiras, difícil, não foi né? ele. É difícil não associar uma coisa a outra, né? Sim, a gente está falando, a brincadeira que eu fiz com o Luiz Henrique. Vai 1 milhão, volta 1 milhão. Volta 25 milhões? Não. Vai 25 milhões. Vai jogar. E agora, tem uma questão dos estilos de jogo também. O Palmeiras teve o Endrick em muitos momentos com o Abel. O Endrick foi centroavante, mas o Endrick também foi ponta de lança. E o Vitor Roque não é um centroavante quando você tem muito pouco espaço, que você tem alternativa de cruzamento para a área, que o Lopes pode responder. O Vitor Roque não é esse jogador. O Vitor Roque é o jogador do espaço. É o jogador da velocidade. É o jogador do tocar e sair na frente. Inventar um espaço. E tem pouco espaço para o Palmeiras, porque normalmente os adversários jogam prendendo atrás e saindo com rapidez. Então, a adaptação do estilo de jogo também passa por aí. Ele pode ter que virar a ponta de lança em vez de ser centroavante num time que joga sem muito espaço. Acho que tem uma série de fatores para pensar, para ponderar. Mas ele tem talento suficiente para jogar e fazer gol. E aí, Latifi, o Palmeiras está preocupado com isso? O Abel falou, né? Ele tem que ter apoio nesse momento, né? E você mesmo disse, né? Como o Palmeiras dá respaldo para esses reforços, né? Para que eles se sintam tranquilos para desempenhar da melhor forma. Inclusive, com o Paulinho, conseguiu fazer isso muito bem, né? Apesar de o Paulinho ter um problema grave, vai passar por uma nova cirurgia. Mas foi feita uma minutagem e que também só pode ter quem tem um elenco, né? Que tem essa possibilidade, né, de dosar esse jogador, mas ele entregou ali o que deu para entregar. Como é que o Palmeiras está lidando com essa situação do Vitor Roque? O Abel, ele fala na coletiva que o Vitor está realmente nessa má fase, que ele precisa reconhecer esse mau momento, mas o Palmeiras divide um pouco dessa culpa por essa seca do Vitor Roque. Porque, apesar dos 10 jogos sem marcar que ele vive, o Palmeiras entende também que ele está passando por uma reformulação no setor ofensivo, como a gente falou aqui no programa. O Estevão saiu, então ainda busca quem vai jogar naquela posição. O Felipe Anderson, ele fez o jogo contra o Porto e não tinha sido mais utilizado e ontem voltou ao time titular. O Alan foi o destaque no Mundial e ontem começou no banco. Então, existe essa questão também das peças e eu sinto o Vitor Roque ansioso, assim. Porque, da mesma forma que é o peso que o Abel fala, dá para ver que muitos lances que ele faz no campo é de querer decidir rápido a jogada, de querer chutar de qualquer jeito. E isso acaba prejudicando, né? Essa própria ansiedade do jogador que é o maior reforço da história do clube, uma das maiores transferências do futebol brasileiro, e não está conseguindo entregar. E o Palmeiras vive essa questão com camisa 9, né? O Abel, ele até cita, às vezes, a necessidade de
até tirar o jogador do time. Só que aí quem deveria ser o substituto dele, que é o Flaco, ontem tomou o terceiro amarelo porque ele deu um chute na bola, ficou irritado com o juiz. Então, muito provavelmente o Vitor Roque vai ter de novo essa chance no final de semana contra o Atlético e vai jogar. Saiu? Não, então, ele treinou, o Palmeiras hoje, no treino, os titulares foram pro recovery. Então, a gente não sabe se o Vitor Roque participou em campo. Mas, não, pelo que eu apurei, ele não teve nenhuma lesão e deve ser o camisa 9 pro jogo do final de semana. Saiu sentindo, né? Ele saiu dando uma mancada. Pelo que a gente sabe, né, pelas suas informações, não preocupa, então já é uma boa notícia. Pode ser Luigi, de repente, pode ser Luigi, pode ser Thales. E o Luigi, ele pode ser essa opção porque o Abel usou ele como ponta esquerda, né? Sim. Só que agora o Palmeiras preencheu a ponta esquerda com o Sousa. Então, o Luigi naturalmente voltaria à posição de origem, né? Que ele foi pouco utilizado como 9, mas é onde ele mais brilha na base do Palmeiras. Tem o Thales e tem o Luigi. Aí é função do Abel. O Abel tem que redescobrir a história. Os maiores técnicos da história do Brasil, que passaram mais tempo, Lula no Santos. Mas o Lula era o técnico de Dorval, Miguel Coutinho, Pará e Pepe. Chegou uma hora que teve um desgaste e ele foi embora, mas foram 12 anos. Aí você tem Flávio Costa no Flamengo, de 37 a 45, 8 anos. O Tele não completou o sexto. E o Tele, quando terminou, tinha um desgaste, era muito, muito maior que hoje. Muito maior que hoje. O São Paulo estava muito mal em 95. Pois é, que eu acho engraçado isso. Parece que o Palmeiras está numa crise, né? Que está, assim, lutando para não cair. O time chegou nas quartas de final do Mundial de Clubes. O time está lá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Às vezes parece que a gente pesa um pouco na mão, não, em relação ao Palmeiras? Ou são as expectativas criadas pelo que esse time já fez, inclusive? É um Palmeiras um pouco refém de tudo que conquistou também, num passado recente? Acho que mas acho que ao mesmo tempo a gente tem uma mudança de entendimento de que no futebol você ganha, empata e perde. Quando o São Paulo começou a não dar certo em 95, depois de ter sido campeão mundial 2 anos seguidos, 94 não foi bom. 94 ganhou a Comebol, mas com o time do Expressinho, porque não ganhou o Campeonato Paulista, porque não ganhou o Campeonato Brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores, mas ganhou a Comebol com o Expressinho, com o Muricy, não com o Tele. Não tinha essa noção de fora Tele, fora Tele, fora Tele, não tinha, isso não tinha. Mas tinha um desgaste. O São Paulo de 95 era feio de ver jogar. Só existe um jeito de não envelhecer, eu prefiro envelhecer. É melhor que a outra alternativa. É melhor que a outra alternativa. Então eu lembro disso. Eu lembro muito em 95, era feio ver o São Paulo jogar. Era chato ver o São Paulo jogar. Mas não tinha um sentimento de fora Tele. E o Tele, infelizmente, se afastou do São Paulo, não demitido. Ele teve acidente vascular cerebral e teve que se afastar por motivo de saúde. Então a gente não sabe como seria o desfecho do Tele, de um técnico que é o mais longevo dos tempos modernos, né? Flávio Costa, Flamengo 37 a 45. Lula, Santos 54 a 66. Quem viu? João Máximo viu. Eu vi o Tele. E o Tele o desfecho do Tele foi por um problema de saúde. Então, é difícil você saber como acabar com um casamento desse e se esse casamento já acabou ou se não acabou. É difícil. Na minha opinião, não acabou. Na minha opinião, dá para esperar e entender o que vai se fazer. O problema central é que tem uma mudança de guarda, de time. E está dando trabalho, mais trabalho do que o próprio Abel imaginou que ia dar.